Graça e paz, queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos dê mais uma vez a graça de nos assentarmos diante de sua palavra, nos debruçarmos sobre ela e sermos conduzidos por sua palavra essa manhã. Mais uma vez, quero então chamar a igreja a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Vamos retomar então o caminho que estávamos fazendo na exposição desse texto, já finalizando o ano passado. Agora vamos retomar para o capítulo 9, a partir do versículo 10 até o versículo 25, e à noite seguiremos então a partir do versículo 26 e seguiremos até o versículo 31. Quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, e então orarmos pela palavra, orarmos para que o Senhor nos conduza na sua palavra e orarmos também pela irmã Osana durante toda essa semana. Vamos ficar orando por ela, sua família, que o Senhor nos conduza aqui. Deixa eu só lembrar a você que nós voltamos na outra semana com os pequenos grupos, porque esta quarta agora é a semana que nós voltamos os pequenos grupos com a mentoria. Então, cada líder de pequeno grupo, nessa semana nós estaremos reunidos com eles, por isso não podemos voltar esta semana. Essa semana nós voltamos com a mentoria, e então na outra semana é que nas casas os pequenos grupos voltam a se reunir, tá ok? Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus, e por aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo.
dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos orar, vamos finalizar aqui. Coloque seu coração diante do Senhor mais uma vez. Vamos orar para que o Senhor nos conduza aqui em sua palavra. E orar pela família e pela vida de Osana. Ó Senhor, nós te exaltamos e agradecemos o privilégio de estarmos reunidos aqui, Pai, em torno da tua palavra, diante do Senhor. E rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos dê aqui graça, sabedoria, discernimento. Ilumina, Senhor, os nossos olhos para a compreensão da tua palavra e que o teu Espírito aplique, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Rogamos também pela vida de Osana, que o Senhor conduza o coração da tua filha, tua serva, a fortaleça, que o Senhor, cada dia, Senhor, possa dar discernimento a ela, uma percepção clara daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor é na vida dela. Pedimos também tua bênção sobre a sua casa, a sua família, que o Senhor, cada dia, Senhor, sustente e conduza os passos, Senhor, dessa família, e que essa família possa conhecer ao Senhor e glorificar o teu santo nome. Em nome, por amor de Jesus, que nós te clamamos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós terminamos ou paramos, melhor dizendo, no capítulo 9 e vimos aquele momento da conversão de Paulo, vimos a mudança que há na mente, no paradigma do apóstolo Paulo quando encontra-se com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco, como que a sua cristologia mudou, como que a sua escatologia mudou, como que a sua eclesiologia mudou. Vimos aqui no último domingo do ano, embora não estivéssemos estudando o próprio texto de Atos, mas trabalhando aquilo que o apóstolo Paulo afirma na carta aos Efésios, vimos como que esse encontro com Jesus e o fato dele ser o Messias altera e muda tanto a cristologia como a escatologia de Paulo, mas também essa experiência de conversão do apóstolo também traz para ele uma nova visão, uma nova perspectiva da própria eclesiologia, e por isso aquilo é exposto na própria carta aos Efésios, assim como Colossenses também o apóstolo faz. Mas observe aqui, eu quero que você volte seus olhos ao texto para que a gente possa pontuar também algumas realidades que estão implícitas aqui pela própria mudança de paradigma, mudança de cosmovisão do apóstolo. E como essa mudança de cosmovisão também é algo que perturba a vida daqueles que passam a ouvi-lo após a sua conversão, e por isso muitas vezes olhar para o texto pareça ser algo estranho, algo fora do comum. O apóstolo começa a pregar sobre Cristo e imediatamente o que se deseja fazer com ele é tirar-lhe a vida, porque exatamente há uma consciência, uma convicção clara do que é conversão, do que é o próprio batismo. Não é apenas uma mudança de um aspecto religioso, como se a vida pudesse ser concebida em aspectos separados, mas o apóstolo Paulo, tanto na sua vida como na sua experiência imediata com aqueles que passam a ouvir a pregação da palavra de Deus, tem essa experiência e vive essa experiência de mudança total de paradigma, de cosmovisão, essa visão de mundo, essa visão da realidade, de tudo que existe, de tudo que está em nossa volta, de tudo que nós somos. Volte seus olhos ao versículo 10. Primeiro eu queria destacar com você que Lucas nos diz que um discípulo chamado Ananias é usado pelo Senhor para ir ao apóstolo Paulo. Capítulo 22 de Atos, versículo 12, se você puder
abrir comigo. O apóstolo Paulo faz uma... O apóstolo Paulo faz uma referência em uma descrição de Ananias, e ele diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Observe que este aspecto aqui do texto narrativo, mas que Paulo tem o cuidado de descrevê-lo de forma mais precisa. Quem era esse Ananias? Porque à medida que nos aproximamos do texto, nós podemos olhar para o texto e pensar simplesmente que Ananias é um crente que simplesmente, de forma aleatória, o Senhor mandou ir lá falar com Paulo para inclusive o batizar, porque o texto, a sequência do texto nos diz isso. Ananias é um homem que tem conhecimento da lei, é um homem que tem testemunho dos demais judeus, é uma autoridade. Ananias, por sua vida, por seu caminho com a palavra de Deus, não é apenas mais um judeu que esteja que tenha simplesmente conhecido a Cristo e o Senhor ordenou que fosse lá falar com Paulo. Ananias tem uma experiência numa dedução lógica, por ser um conhecedor da lei do Senhor, piedoso e tendo o testemunho dos demais. Ananias é um judeu extremamente piedoso, fiel, exigente com as práticas da lei do Senhor. É isso que quer dizer quando ele é piedoso conforme a lei. Ananias aplicava a lei do Senhor à sua vida. Ananias vivia essa experiência de praticar a lei e ter o testemunho dos demais a respeito da sua vida, da sua retidão, da sua prática e inclusive de como fazia isso de coração. Por isso ele é piedoso. Esse discípulo agora, alguém que passou pela experiência de conversão, alguém que passou pela experiência de ter a sua cristologia transformada, a doutrina do Messias, a doutrina messiânica simplesmente transformada, a sua escatologia transformada, ou seja, o Messias chegou, o reinado de Cristo chegou, o reinado do Senhor está sendo inaugurado na terra. Este é alguém que tem a sua cosmovisão transformada pela experiência de conversão. Agora ele é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A nomenclatura, dizer que é um discípulo de Cristo Jesus, não é apenas uma ideia de trazer um nome a alguém que simplesmente aprende a palavra de Deus ou aprende a fazer as coisas conforme Jesus Cristo fez. Mas ser um discípulo de Jesus Cristo é uma identidade, é um nome que te traz uma característica principal, básica e elementar. No mundo, na vida, você é um discípulo antes de qualquer coisa. Significa dizer que Ananias tem essa experiência e então o Senhor, em uma visão, chama Ananias e ordena a Ananias que ele vá falar com Paulo. O que é interessante então é que Ananias, se você observar no texto, se dirige então ao Senhor e diz: muito eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem e o quanto ele tem feito mal à tua igreja,
aos santos do Senhor em Jerusalém. Santos separados é a palavra, aqueles que o Senhor separou. Esse homem tem perseguido e tem feito mal a eles. Observe agora aqui como Ananias claramente se percebe como parte deste povo. Esse povo não é um povo qualquer. Esse povo que está em Jerusalém não é alguém que está distante dele, por mais que estejam geograficamente distante, por mais que não tenha uma relação de intimidade, de convívio. Ele não sabe quem são essas pessoas, muitas delas, mas ele sabe que são aqueles que o Senhor separou na terra para si mesmo. Então ele usa isso para dizer ao próprio Senhor que o aparece em visão, para ordená-lo, dizendo vai falar com Paulo. Ele então usa isso para dizer: Senhor, como eu posso fazer isso, se esse homem é aquele que faz mal ao próprio corpo do Senhor, aqueles que o Senhor espalhou sobre a terra. Então, o detalhe é que esta é a primeira vez em todo o Novo Testamento que a palavra para se referir aos crentes, aos discípulos, aos cristãos, aparece como santos, os santos do Senhor em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então o Senhor responde a Ananias: vai. Aqui no imperativo. Observe, não olhe para isso aqui apenas como um bate-papo. O Senhor então agora ordena: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os próprios filhos de Israel. O Senhor ordena então eu ia dizer Isaías, ordena então a Ananias que vá falar com Paulo, porque ele já deu a visão a Paulo, e na visão que ele dá a Paulo é exatamente Ananias que chega na visão, e é ele quem vai, porque aquilo que o Senhor falou em visão não será alterado. E então ele chama Paulo de instrumento, vaso. Assim como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, dizendo que ele possui esse tesouro da palavra de Deus, o ministério do Evangelho, em vaso de barro, para que a glória, a excelência desse poder seja somente de Deus e não nossa. O Senhor é quem primeiro chamou, é quem primeiro afirmou que o apóstolo seria um vaso, o apóstolo seria um instrumento, apenas utilizado pelo próprio Deus. Não é mérito dele, não é algo que Paulo tenha em si mesmo, mas é simplesmente pela graça que o Senhor o escolhe. Então ele diz: instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Observe, Paulo é aquele perseguidor da igreja. Saulo é aquele que estava prendendo, acorrentando e matando aqueles que seguiam por Cristo Jesus. E o que o Senhor está dizendo agora para ele é: eu vou mostrar a ele, a Saulo ou a Paulo, como você bem quiser chamar, porque eu vou trocar esses nomes várias vezes, o quanto importa, o valor que tem sofrer pelo nome de Cristo.
a esse que via as pessoas sofrendo em nome dele, sem negar, sem retroceder, sem recuar em momento nenhum da sua fé, ele também verá o quanto é valioso, o quanto é profundo, o quanto será maravilhoso o privilégio de sofrer pelo nome do Senhor Jesus, assim como aqueles que ele viu seguindo nesse mesmo caminho, ele mesmo experimentará o quanto é maravilhoso a identificação mística com o próprio Senhor Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses, porque nos importa sofrer o que resta das aflições do corpo de Cristo. Servir a Cristo, identificar-se com Cristo, é continuar aqui na terra, tendo esse grande valor, essa importância, o quanto importa sofrer pelo seu nome, sermos um com Ele, termos a união com Cristo Jesus, a comunhão em Cristo Jesus, vivendo aqui nessa terra, não mais com a visão que tínhamos de toda a realidade, mas sendo completamente transformados, entendendo que cada passo, cada fôlego de vida aqui nesse mundo, o que importa é sofrer pelo nome de Cristo, é viver pelo nome de Cristo, não viver pelo nosso nome, pelos nossos projetos, viver por aquilo que nós bem entendíamos, pela escatologia que compreendíamos da vida, pela eclesiologia que entendíamos da vida, pela cristologia que entendíamos da vida. Tudo isso agora é transformado na experiência de conversão em Cristo Jesus. O que importa sofrer pelo nome de Cristo. Então Ananias vai. Versículo 17. Lucas então nos narra: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo. Ele poderia continuar e dizer: o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Mas ele então coloca um identificador, um marco, algo para deixar claro que agora as coisas não são mais como eram antes. Saulo, irmão. Na conversa com o Senhor, Ananias lembra que ele é aquele que persegue, que está fazendo mal à igreja do Senhor. O Senhor o ordena. Quando ele chega diante de Paulo, ele não chega como quem diz assim: bem, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Recebe a visão de volta que o Senhor mandou, o próprio Senhor Jesus que te apareceu. Mas ele diz: Saulo, irmão. Não podemos dizer se o que Ananias faz aqui é para afirmar para ele mesmo, ou afirmar para Paulo, ou se para afirmar para os dois. Eu optaria pela terceira opção. Ananias faz essa afirmação para que fique claro para ambas as partes, para que Paulo entenda: agora ele é um deles, ele faz parte, e para que no próprio coração Ananias também reafirme a si mesmo: esse aqui foi transformado pelo Senhor, ele faz parte, não importa o que ele tenha feito. Observe, esse não importa o que tenha feito, não é que Paulo era um cachaceiro, não é que Paulo era um adúltero, não é que Paulo roubava, não é que Paulo fazia maracutaias à lá a brasileira. Esse não importa é: este homem matou, perseguiu inocentes aos montes. Este homem perseguiu a igreja do Senhor simplesmente por dizer: nós cremos em Cristo Jesus. Este homem matou por apedrejamento. Não é a morte
que os direitos humanos ainda podem tolerar em determinados países americanos, em que nem a cadeira elétrica se usa mais, mas é uma injeção letal para que a morte seja feita de forma sem dor, tentando meio que preservar ali qualquer dignidade humana, para que não faça sofrer, mas que seja como quem dorme. A condenação à morte aqui, pela simples profissão de fé, é por apedrejamento. Observe o que é isso. É uma morte cruel, é uma morte lenta, é uma morte fria, é animalesco, a multidão apedrejando uma pessoa. É animalesco como uma multidão espancando alguém por ser um torcedor de um outro time. É animalesco, é vil, é bestial, é algo que procede do inferno. Isso não é humano. Este é o homem que Ananias agora diz irmão, porque essa é uma transformação no coração daquele que praticou, mas é uma transformação também no coração daqueles que o recebem. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha então como Lucas faz questão de observar. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir, ele levanta-se e foi batizado. O marco, o ato, a cena, é exatamente para que fique claro, irmão, a experiência de conversão não é um ato normal, natural. Absolutamente todas as coisas, absolutamente todas as coisas, nada mais será visto como você via antes. Há um momento em que o Senhor simplesmente apaga as tuas vistas de todas essas coisas, para que então os teus olhos se abram novamente para um novo mundo, em que absolutamente todas as coisas são novas. Paulo diz: quem eu conhecia antes de Cristo, já não conheço mais assim. Você entende o que é isso? Absolutamente todas as relações, tudo em que eu enxergava e eu compreendia de uma determinada forma, porque o ato de enxergar não é simplesmente um colocar o olho em algo que está à minha frente, mas é essa maneira de compreender todas as coisas, as quais eu vejo. Tudo isso é transformado, tudo isso é modificado. Não se enxerga mais da forma que se via antes, seja fora de mim ou dentro de mim mesmo. Não posso mais olhar para dentro de mim, para os meus próprios pecados, para os meus próprios pensamentos pecaminosos e até mesmo desejos pecaminosos, da forma que eu olhava antes, porque apesar de ser meus desejos, o olhar não é mais o meu, é o olhar de Cristo Jesus, é enxergar como Cristo Jesus. Logo, os desejos que tenho, que são meus por causa dos meus pecados, não são mais olhados da mesma forma. Por isso aquilo me causa estranheza, ojeriza, chateação, choro, porque agora os olhos, as escamas dos olhos são retiradas. Eu olho para mim
com o olhar de uma outra pessoa, que é Cristo Jesus. Aquilo que é bom, que eu vejo de bom em mim, com o olhar de Cristo Jesus, eu vejo que não é nada. Aquilo que não presta em mim, com o olhar de Cristo Jesus, eu olho e percebo que aquilo é condenação para mim e morte. Mas com o olhar de Cristo Jesus, eu posso simplesmente afirmar para mim mesmo todos os dias: a minha salvação, a minha confiança está no nome do Senhor. As escamas caíram dos seus olhos. Calvino olha para esse momento aqui, dizendo que Ananias foi escolhido ao invés de um dos apóstolos, a fim de que Paulo, havendo abandonado a sua arrogância, aprendesse agora a ouvir dos mais humildes. E essa visão foi necessária para Ananias, a fim de que, por temor ao Senhor, ele não fugisse da missão que lhe havia sido confiada. Além disso, assim como Cristo encorajou Ananias, aparecendo-lhe uma visão, assim também Cristo preparou e tornou Paulo pronto para tudo, a fim de que ele recebesse Ananias de forma reverente, como se recebesse um anjo vindo do céu. O Senhor prepara o seu servo, o seu santo, para receber, humilhando no ato da conversão, aquele que ele também tornaria santo, ou estava tornando santo. Baixa sua bola, humilhe-se, porque a vida não é como parece ser. Ela só pode ser enxergada a partir dos olhos de Cristo Jesus. A nossa confissão de fé, eu queria não deixar de ressaltar isso. Quando ela no capítulo 18 afirma que o batismo é um sacramento, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal, de selo do pacto da graça e da união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Cristo. Ela também diz assim: a fim de andar em novidade de vida. Observe, irmão, que é importante compreender aqui que o marco que o batismo tem, que sela e que marca essa inserção na igreja, a fim de andar em novidade de vida, é o selo que te dá a permissão, o poder e a liberdade, dizendo: vai, agora você pode andar, agora você pode não pecar mais. Mas este andar em novidade de vida muitas vezes pode ser confundido por nós, quando olhamos para essa novidade de vida como agora a total ausência de pecado. Novidade de vida não é a ausência do pecado. A novidade de vida são as escamas que caíram dos olhos. Então o meu olhar vai mudar agora. Vai mudar quando eu peco, e eu vou olhar de uma forma, vou olhar com o olhar de Cristo. O olhar de Cristo revela a podridão do meu pecado, mas o olhar de Cristo não condena. O olhar de Cristo chama ao arrependimento e a continuar debaixo de sua graça e da justiça que procede somente dele. O olhar de Cristo não é o olhar que vê o seu pecado, a lama do seu pecado em que você entrou e termina empurrando você para mais fundo. O olhar de Cristo é o olhar que reconhece a lama, a sua própria santidade, e humilha ainda mais você, porque ao estar na lama e olhar para a luz, você percebe ainda mais a sua podridão. Mas o olhar de Cristo é a luz que te estende a mão, dizendo: deixa eu te limpar, sai dessa lama. E o poder para sair da lama procede do próprio Senhor e não da gente.
Porque a lama do pecado é como areia movediça. Quanto mais você se move sozinho, você afunda. Quando você está na lama do pecado, na areia movediça, a ordem é: para. Deixa eu te dar algo para você se agarrar. E deixa eu te puxar. É assim a obra, tanto da regeneração, como da santificação. É Cristo o tempo inteiro, por suas mãos, nos puxando e nos chamando em sua direção. Não confunda o andar em novidade de vida com não ter mais pecados. O apóstolo Paulo diz que havia um espinho na sua carne, em que ele clamou por diversas vezes que o Senhor o livrasse daquilo. E o que o Senhor responde a ele é: a minha graça te basta. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas. Observe, a partir da experiência de conversão, o apóstolo Paulo se dirige a que lugar? A sinagoga. O apóstolo Paulo não foge das sinagogas. O apóstolo Paulo não fugiu dos lugares que já lhe eram próprios, que ele tinha livre circulação, que ele se identificava, que ele conhecia as pessoas, que as pessoas conheciam a ele. O apóstolo Paulo não fugiu dos lugares em que ele tinha livre trânsito, em que ele conhecia os procedimentos, em que ele conhecia a visão que as pessoas tinham do mundo, da vida, de si mesma. O apóstolo Paulo vai exatamente para a boca do lobo. Ele vai exatamente diante do leão. Ele acabou de ter os seus olhos e a sua visão transformada, mas ele sabe como funciona no outro mundo, onde ele estava e ao qual ele pertencia. E é para lá que ele vai. O apóstolo Paulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A afirmação que o Senhor Jesus faz a Paulo é a afirmação que ele vai então e leva para as sinagogas. Nada mais, nada menos do que isso é sermos crentes nesse mundo, é sermos cristãos aqui nesse mundo. Nós somos aqueles que conhecíamos e vivíamos uma realidade e fomos transformados pelo Espírito do Senhor, mas o Senhor não nos transforma para estarmos longe do mundo que nós conhecemos. Conhecemos a forma que as pessoas pensam, sabemos como elas acreditam nas coisas, porque nós estávamos lá. Não podemos fugir, mas temos que ir a esses lugares, permanecer nesses lugares, e mais do que isso, nestes mesmos lugares, que eram os lugares que nos pertenciam, devemos pregar a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. O que acontecia então? Todos que ouviram estavam atônitos. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus? Que loucura é essa? Para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes, aos principais sacerdotes. Então Lucas descreve de forma maravilhosa o que acontecia. Saulo, mais e mais, se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Observe que havia uma demonstração. Como era isso? Jesus aparecia todas as vezes? Não. Há um diálogo que se estabelecia, há a exposição da lei, das Sagradas Escrituras, há toda a argumentação teológica que existia nas Sagradas Escrituras e a comprovação com tudo aquilo que foi visto, com todos os sinais e com tudo que o Senhor Jesus fez aqui na terra, com os testemunhos dos apóstolos de que ele subiu aos céus. E então,
derramou o seu Espírito para encher a igreja do poder para testemunhar das suas obras. O apóstolo Paulo então argumentava com esses homens, e o que acontecia nessa argumentação é que eles ficavam confusos. A palavra grega aqui traria uma ideia de desconcertado. E a partir do momento então que há um desconcerto, um desmantelo dos próprios raciocínios, a maneira que enxerga a vida começa a ser solapada, a maneira que toda a compreensão da vida está posta na mente e no coração daqueles homens, começava a ser argumentado por Paulo, e aquilo começava a ser solapado, e ele via o seu chão se abrir e se estremecer, e não poder mais ter base para as suas próprias argumentações. Eles ficavam confusos. Muitos desses então despertavam, porque a palavra também pode significar despertar. Muitos desses despertavam quando Paulo demonstrava que Jesus era o Cristo. Mas muitos deles começavam a deliberar entre si para tirar a vida de Paulo. Por que esses homens queriam tirar a vida de Paulo? Porque o argumento, a pregação de Paulo expondo a Cristo Jesus, claramente chegava na mente deles como uma ameaça para quem simplesmente não quer olhar para o mundo e para tudo que compõe a forma que enxergamos o mundo, e simplesmente olha para isso e diz assim: não, eu não posso deixar isso, eu não posso abrir mão disso, eu não posso desconsiderar essas coisas, eu não posso tirar essas coisas da minha vida. O que esse homem está falando, se isso for verdade, se mais pessoas começarem a ouvir isso, se as coisas começarem a mudar, o que será da nossa vida? A pregação do Evangelho representa uma ameaça ao coração duro e ímpio que não quer simplesmente se submeter a Deus e olhar para a vida e a expressão de mundo que nós construímos e jogar fora tudo isso para uma nova realidade e expressão de mundo que é o reino de Deus aqui na terra. É por isso que esses homens deliberavam tirar a vida. Há um sociólogo chamado Peter Berg que afirma que a religião, ela é legitimadora da realidade. Você sabe o que é isso? É que as pessoas, o ser humano, de sua forma natural, ele olha para todas as expressões religiosas e ele usa essas expressões religiosas para justificar o mundo como ele entende, e para que as coisas fiquem colocadas nos seus determinados lugares. O que acontece é que uma religião falsa fará com que uma realidade falsa se estabeleça. Uma religião falsa, uma doutrina falsa, faz com que realidades da vida falsas se estabeleçam sobre nossa vida como se aquilo fosse verdadeiro. E é por isso que muitas vezes uma religião de meritocracia e não a religião da graça, da pregação da graça do Evangelho, se estabelecendo em nossa vida, em sua vida, fez com que eu e você vivêssemos por muitos dias como se a relação com Deus dependesse de nós, dependesse dos frutos que nós damos, dependesse dos esforços que nós fazemos. E essa experiência brasileira de uma religião que dá a Deus para que possa receber algo em troca, é ainda assim representada ou chega a desaguar na própria experiência evangélica no nosso país também, para que muitas vezes a gente viva uma experiência de um Cristo que é Salvador, mas sem compreender que Ele também é o santificador da sua igreja, é Ele quem guarda a sua igreja, e é Ele quem vai apresentar a sua igreja santa, pura e imaculada, naquele grande dia em que nós nos encontrarmos com Ele. Não serão as nossas obras que serão apresentadas como santas, mas aqueles que estão lavados e que se vestiram das vestes de Cristo Jesus, da justiça que há em Cristo Jesus, esses aqui são apresentados. Por isso o texto de Apocalipse diz que nós devemos nos lavar no sangue dele, lavar as nossas vestes no sangue dele, porque é o sangue dele que purifica as nossas vestes. Observe quais são as nossas obras: correr para nos lavar no sangue de Cristo. Essa é a obra que nós devemos realizar. Todas as outras são dele.
O esforço que eu e você devemos fazer é constantemente cuidar para que a gente não viva a nossa experiência cristã como se fosse parte ou estabelecida a partir daquilo que nós produzimos para Deus. Essa experiência legitima uma realidade falsa. Deus não se relaciona assim com o seu povo. Mas os planos deles foram frustrados. E o apóstolo Paulo, então, observe que Lucas diz, os seus discípulos. Paulo agora já estava fazendo discípulos. Acabou de se converter. Mas não dá, querido. Quando toda uma realidade, todo um mundo é deixado para trás, naquela experiência, a vida que se segue atrai. A boca fala, as atitudes falam, e isso atrai. Pessoas se chegam. Por isso, irmão, qual tem sido a nossa experiência de conversão? Qual tem sido a nossa experiência de discípulo? Qual tem sido a nossa experiência de discipulado? A quem você permite discipular você? E quem você tem se permitido discipular? Acompanhar num caminho com Cristo. Quais lugares você tinha livre trânsito e que uma experiência ilegítima, por causa de uma falsa religião e compreensão da vida com Deus, quais lugares você tinha livre trânsito e conhecia bem, você simplesmente deixou de andar e de transitar para levar Cristo a esses lugares? Os lugares onde você muitas vezes mais poderia anunciar, por conhecer e ser conhecido, são os lugares que muitas vezes, na nossa falsa experiência religiosa, nós deixamos para trás. Porque é como se aquelas pessoas, aqueles lugares, fosse tudo coisa do diabo, tudo coisa de ímpio, e aí nós simplesmente damos as costas. Paulo vai exatamente para esses lugares. Ele vivia nas sinagogas, ele se converte, e é para a sinagoga que ele vai. Há uma natureza de conversão que é toda expressa aqui. E eu e você não podemos abandonar. Por mais que tenhamos 30, 20, 50 anos de conversão, essa lógica não pode ser abandonada. Não é só uma mudança de religião. Há uma crença fundamental. Há uma forma de enxergar o mundo. Há uma inserção no corpo de Cristo que faz com que a gente entenda o quanto é importante sofrer pelo nome dele. Sofrer o que resta das aflições de Cristo Jesus. Com Cristo nós nos casamos. O pacto é na alegria ou na dor, na saúde ou na doença. Quanto importa sofrer por Ele? Nós devemos compreender, irmãos, o pensamento daqueles que estão em nossa volta nesse mundo. Não podemos abandonar. Temos que compreender como eles pensam, para que possamos expor um evangelho que confunde as suas bases, que questiona as suas próprias bases, para então a verdade se estabelecer sobre a mente e coração deles. Mas como fazer isso se abandonarmos esses lugares, se deixarmos eles para trás?
Assim como esses judeus receberam a Paulo, porque Paulo os perturbava com seus argumentos, e que muitos aderiram à fé e tornaram-se discípulos. Outros queriam perseguir e matá-lo. Como o mundo em nossa volta se sente com a nossa presença? Como aqueles que estão em sua volta, nos lugares onde você tem livre trânsito, conhecimento e é conhecido, como eles se sentem com a sua presença? Sua presença não pode ser como um objeto de decoração. Saia dessa posição. A pregação do Evangelho vai gerar incômodo ou despertamento. Sempre. Ou o sujeito desperta, ou o sujeito vai te perseguir. O quanto é bom sofrer pelo nome de Cristo. As duas opções serão sempre gloriosas. Amém? Desperte, igreja. Saia da posição de objeto decorativo. O Senhor nos mandou exatamente para os lugares onde nós fomos criados. Você está lá. Pregue. Fale. É de nós que o Senhor espera isso. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. E coloque seu coração diante do Senhor para participarmos da sua mesa. Examine a si mesmo. Diante do que foi exposto na palavra de Deus. Examine seu coração, seu caminho. Quando nos chegamos diante da mesa do Senhor, nós nos chegamos diante daquele momento em que a gente pode ser restaurado, em que o caminho pode ser refeito, com nova esperança, com convicção em Cristo Jesus. Senhor amado, humildemente diante do Senhor nós clamamos. Que as verdades da Tua palavra sejam aplicadas realmente em nosso coração. Age, Senhor, Espírito de Deus, no mais profundo do nosso ser. Faz-nos lembrar daquilo que o Senhor já fez em nossa vida, do novo mundo que o Senhor nos apresentou, e que isso nos encha de motivação, de convicção e alegria no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Amém.